E se você fosse ignorada por todos, sendo vista apenas como mais uma mendiga, e se no momento mais desesperador da sua vida, um homem riquíssimo e sua filha se ajoelhassem diante de você? Essa não é apenas uma história sobre riqueza ou pobreza, é sobre compaixão, reencontros inesperados e uma chance de recomeçar. Comente. Você acredita que o amor pode surgir nos momentos mais improváveis? Curta se você já se emocionou com um gesto inesperado de bondade. Compartilhe com alguém que precisa de fé para seguir em frente. Inscreva-se, porque você vai chorar, suspirar e acreditar de novo no impossível. A chuva gelada perfurava sua pele, como milhares de agulhas minúsculas, e Rebeca encolheu-se ainda mais no canto escuro do viaduto. Sua mochila rasgada grudava no corpo molhado, pesando como todas as decepções que carregava desde os 22 anos mal vividos. O estômago contraía em espasmos dolorosos, lembrando-a de que fazia 36 horas desde a última refeição, meio sanduíche encontrado no lixo de uma lanchonete. Seus dedos tremiam enquanto ajeitava o papelão encharcado que servia de isolamento contra o concreto frio. Uma semana dormindo ao relento havia ensinado lições cruéis sobre sobrevivência urbana. As marcas roxas nos braços contavam histórias de noites em que precisou defender o pouco que possuía contra outros, desesperados como ela. Por favor, apenas algumas moedas. A voz saía rouca, quase inaudível, direcionada aos sapatos caros que passavam apressados. Ninguém olhava para baixo. Ninguém via o rosto por trás da sujeira e do desespero. Para o mundo, ela era apenas mais uma sombra inconveniente decorando a paisagem urbana. Uma senhora elegante aproximou-se, e Rebeca sentiu uma fagulha de esperança acender no peito. Talvez hoje fosse diferente. Talvez alguém finalmente enxergasse além da aparência. Sai daqui, sua vagabunda! Está assustando os clientes da minha loja! A mulher gritou, empurrando-a com a ponta do guarda-chuva. Rebeca cambaleou, mas não. Revidou. Já aprendera que resistir só piorava tudo. Arrastou-se para outro canto, longe das vitrines iluminadas. O frio mordia seus ossos, e ela fechou os olhos, tentando lembrar-se de como era sentir-se humana. As lágrimas misturavam-se à chuva, salgadas e amargas, como todas as promessas quebradas que conhecera. Mamãe sempre dizia que eu era especial, sussurrou para si mesma, tocando a única foto que guardava no bolso interno da jaqueta furada. Uma mulher bonita sorria de volta, mas seus olhos pareciam frios, distantes. Era tudo que restara de uma mãe que a abandonara numa porta de orfanato antes mesmo de completar 2 anos. Um grupo de adolescentes passou rindo alto, e um deles chutou sua caneca de plástico, espalhando as poucas moedas conquistadas durante o dia. Rebeca não se moveu para pegá-las. Não tinha forças para mais uma humilhação. Você devia ter vergonha na cara e arrumar um emprego, gritou um homem de meia idade, acelerando o passo como se a pobreza fosse contagiosa. Emprego. Como se fosse simples, como se não tivesse batido em dezenas de portas, enfrentado olhares desconfiados, ouvido negativas educadas mas definitivas. Não temos vaga para pessoas sem experiência. Precisa de endereço fixo. Tem que ter referências. Sempre havia uma desculpa para mantê-la do lado de fora do mundo dos incluídos. O barulho ensurdecedor dos carros se misturava ao zunido constante em seus ouvidos, resultado de uma infecção que não podia tratar. Tudo doía. O corpo, a alma, a esperança que teimava em morrer aos poucos. Rebeca enterrou o rosto entre os joelhos, tentando desaparecer completamente. Foi então que sentiu algo diferente. Passos pequenos, hesitantes, aproximando-se devagar. Não eram os pisões firmes dos adultos, sempre com pressa. Eram delicados, curiosos. Ergueu os olhos e viu 2 sapatos minúsculos, cor-de-rosa com purpurina. Seu coração disparou. Uma criança.
Havia parado diante dela, desafiando a indiferença de todos os outros. Oi! A vozinha era suave como seda, carregada de uma curiosidade genuína que Rebeca havia esquecido que existia. Por que você está aqui no chão? Rebeca piscou várias vezes, tentando processar a pergunta. Ninguém havia lhe dirigido uma palavra gentil em dias. Ninguém havia demonstrado interesse real em sua existência. A menina tinha cabelos cacheados, presos em rabos de cavalo, vestia um casaco azul marinho e carregava uma boneca de pano. Devia ter uns 6 anos, e seus olhos castanhos brilhavam com uma luz que Rebeca não via há muito tempo. Compaixão pura e sem julgamentos. Eu não tenho para onde ir. A resposta saiu quebrada, entrecortada pela emoção de finalmente ter alguém que quisesse ouvir. A criança inclinou a cabeça, processando a informação com seriedade. Então, sem aviso, estendeu a mãozinha pequena e quente, tocando gentilmente o rosto sujo de Rebeca. Você está com frio. Parece que está chorando. O toque foi como um choque elétrico. Há quanto tempo alguém não a tocava com carinho? Há quanto tempo não recebia um gesto de afeto genuíno? As lágrimas vieram com força total e Rebeca não conseguiu contê-las. Lara, Lara, vem aqui agora! Uma voz masculina soou ao longe, carregada de urgência e proteção. A menina olhou para trás. Depois, novamente para Rebeca, como se estivesse tomando uma decisão importante. Sem hesitar, pegou a boneca de pano e a colocou no colo da jovem. Toma, a Nina vai te fazer companhia. Ela é muito boa para espantar a tristeza. Rebeca segurou a boneca com cuidado, como se fosse feita de cristal. O brinquedo ainda guardava o calor das mãos da menina e um perfume doce de shampoo infantil que despertou memórias antigas de quando ainda acreditava em finais felizes. Lara! A voz estava mais próxima agora, com uma pitada de preocupação que só pais conhecem. Papai, vem aqui! Tem uma moça que precisa de ajuda! Gritou a menina, acenando energicamente. Rebeca sentiu o pânico subir pela garganta. Não queria causar problemas para a criança. Não queria que ela fosse repreendida por falar com gente como ela. Tentou devolver a boneca, mas a menina segurou sua mão com determinação. Não, ela fica com você. Papai sempre diz que temos que ajudar. Quem precisa? Passos firmes aproximaram-se e Rebeca baixou a cabeça, preparando-se para mais uma rejeição. Esperava gritos, puxões na criança, talvez até ameaças. Era sempre assim quando tentavam separá-la dos cidadãos de bem. Mas os passos pararam bem na sua frente. E permaneceram ali, em silêncio, por longos segundos que pareceram eternos. Rebeca ousou levantar os olhos e viu sapatos sociais caros, calça de alfaiataria impecável. Subiu o olhar devagar e encontrou um homem alto, de cabelos escuros e olhos que pareciam estudá-la com uma intensidade que a fez estremecer. Ele não gritou, não puxou a filha. Apenas permaneceu ali, observando-a como se estivesse tentando decifrar um enigma complexo. Papai! A menina sussurrou, puxando a barra do casaco do pai. Ela está com muito frio e com fome também, eu acho. O homem abaixou-se lentamente, ficando na altura dos olhos de Rebeca. O movimento foi tão inesperado que ela recuou instintivamente, encostando-se na parede fria. Minha filha está certa? Perguntou ele, e sua voz era grave, mas não ameaçadora. Você precisa de ajuda? Rebeca piscou, sem conseguir formar palavras. Ninguém a havia perguntado isso antes. Todos assumiam que ela era apenas uma aproveitadora, uma preguiçosa, uma ameaça à ordem social. Mas aquele homem parecia genuinamente interessado em sua resposta. A pergunta ecoou no ar úmido como um milagre impossível. Rebeca fitou aqueles olhos escuros que não demonstravam repulsa ou impaciência. Apenas uma curiosidade sincera que a desarmou completamente. Suas cordas vocais pareciam ter esquecido como formar sons,
travadas pela incredulidade de finalmente encontrar alguém que a via como ser humano. Começou, mas a voz falhou. Engoliu em seco, sentindo o gosto metálico do medo misturado à esperança. Eu só queria um lugar para dormir sem medo. As palavras saíram num sussurro tão baixo que ele precisou inclinar-se ainda mais para escutar. Quando o fez, Rebeca captou o aroma de um perfume masculino caro, misturado ao cheiro de couro fino que emanava de sua jaqueta. Era um mundo completamente diferente do seu, onde as pessoas cheiravam a sabonete perfumado em vez de suor e desespero. Lara ajoelhou-se ao lado do pai, seus olhinhos brilhando com uma determinação que não combinava com sua idade. Viu, papai? Ela precisa mesmo de ajuda. Igual aquela vez que você me contou da vovó, quando ela não tinha onde morar. O homem fechou os olhos por um instante, como se uma memória dolorosa tivesse sido tocada. Quando os abriu novamente, havia algo diferente ali. Uma compreensão que nasceu da própria experiência de perda. Como você se chama? Perguntou ele, tirando um lenço limpo do bolso e oferecendo-o gentilmente. Rebeca hesitou antes de pegar o tecido macio. Estava tão limpo, tão branco, que teve medo de sujá-lo com suas mãos trêmulas. Rebeca, meu nome é Rebeca Silva. Rebeca. Ele repetiu o nome como se estivesse testando seu peso, sua textura. Eu sou Leonardo Mendonça, e esta é minha filha, Lara. Leonardo Mendonça. O nome soou familiar, mas Rebeca não conseguiu localizar onde poderia tê-lo ouvido. Talvez nos jornais abandonados, que às vezes lia para passar o tempo, ou nas conversas sussurradas dos transeuntes, não importava. O que importava era a maneira como ele pronunciara seu nome, com respeito, como se ela fosse digna de ser conhecida. Papai. Lara puxou a manga do casaco paterno. Ela pode vir jantar com a gente? Está quase na hora, e a Nina disse que ela está com muita fome. A menina segurou a boneca de pano e fingiu escutar algo em seu ouvido, assentindo gravemente como se recebesse instruções importantes. O gesto era tão inocente, tão puro, que Rebeca sentiu o coração se apertar de uma forma que não experimentava há anos. Leonardo estudou o rosto da filha. Depois voltou seu olhar para Rebeca. Ela podia ver o conflito interno se desenrolando. Por trás daqueles olhos inteligentes, era um homem rico, provavelmente importante, com responsabilidades e uma reputação a zelar. Levar uma desconhecida da rua para casa não era exatamente uma decisão sensata. Por favor, não se sintam obrigados. Rebeca murmurou, tentando se levantar. Suas pernas bambas quase a fizeram cair novamente. Vocês já foram muito gentis. Não. A palavra saiu firme, decidida. Leonardo ergueu-se e estendeu a mão para ela. Minha filha tem razão. Quando foi a última vez que você comeu uma refeição decente? A simplicidade da pergunta a devastou. Quando foi mesmo? 3 dias? 1 semana. O tempo havia se tornado uma nevoa confusa de fome e frio, onde os dias se misturavam numa longa agonia de sobrevivência. Não me lembro, admitiu, sentindo as bochechas queimarem de vergonha. Lara gaspeou, como se aquela resposta fosse a coisa mais chocante que já havia escutado. Papai, a gente tem que levá-la para casa agora mesmo. A Helena fez aquele ensopado gostoso e sobrou um monte. Helena. Provavelmente a empregada ou cozinheira. Rebeca tentou imaginar como seria ter funcionários. Uma casa grande o suficiente para ter cômodos separados para cozinhar. Uma vida onde sobrar comida fosse algo corriqueiro. O conceito parecia tão distante quanto pisar na lua. Leonardo manteve a mão estendida, aguardando sua decisão. Não é caridade, disse ele, como se tivesse lido seus pensamentos. É apenas um ser humano cuidando de outro. Não deveria ser tão raro quanto parece ser hoje em dia. Havia algo na voz dele, uma melancolia que sugeria experiências próprias. Com desamparo,
Rebeca ergueu os olhos e, pela primeira vez em semanas, permitiu-se acreditar que talvez o mundo ainda guardasse algumas surpresas boas. Pegou a mão dele. Era quente, firme, e quando a puxou para cima, fez questão de sustentar seu peso para que ela não tropeçasse. O simples ato de ser tocada com cuidado quase a fez desmoronar novamente. Obrigada, sussurrou, e a palavra carregava muito mais do que gratidão por um convite para jantar. Carregava alívio por ainda existir bondade no mundo. Lara pulou de alegria, segurando a mão livre de Rebeca com entusiasmo. Vamos, você vai adorar nossa casa. Tem um jardim enorme e a Helena faz o melhor bolo de chocolate do universo. Caminharam devagar pela calçada molhada. Rebeca no meio dos dois, ainda incrédula com a reviravolta que sua noite havia tomado. As pessoas os olhavam com curiosidade mal disfarçada. O homem bem vestido, a criança impecável e a jovem claramente em situação de rua. Alguns sussurravam entre si, mas Leonardo parecia alheio aos comentários. "Você tem família?" perguntou ele enquanto esperavam o sinal vermelho. "Não." A resposta saiu automática, ensaiada por anos de explicações incômodas. "Cresci em orfanato. Quando completei 18, tive que sair. E desde então..." Ela gesticulou, vagamente, como se sua vida pudesse ser resumida num movimento de mãos. "E não conseguiu se estabelecer? Trabalho, moradia..." Rebeca riu, mas não havia humor no som. "Tentei. Muito. Mas é difícil conseguir emprego sem endereço e é impossível ter endereço sem emprego. É como um círculo que nunca se quebra." Leonardo assentiu, como se compreendesse perfeitamente a armadilha burocrática que prendia tantas pessoas na invisibilidade social. "E o que você fazia antes? Estudou alguma coisa?" "Terminei o ensino médio no orfanato. Sempre fui boa com números. Queria estudar contabilidade." Sua voz se perdeu. Os sonhos pareciam tão ingênuos agora, tão distantes da realidade crua que havia se tornado sua vida. "Números." Leonardo repetiu pensativo. "Interessante." Chegaram a um prédio imponente no centro da cidade, todo em vidro e aço, que se erguia como uma torre reluzente contra o céu noturno. O porteiro os cumprimentou com deferência, mas Rebeca notou seu olhar confuso quando a viu. Tentou se fazer menor, mais invisível. "Boa noite, senhor Mendonça, senhora Lara." O homem uniformizado sorriu para a criança, que retribuiu com entusiasmo. "Boa noite, seu Carlos. Esta é a Rebeca. Ela vai jantar com a gente hoje." O porteiro piscou, claramente surpreso, mas seu profissionalismo falou mais alto. "Claro, senhora. Tenha uma boa noite." O elevador era espelhado e Rebeca evitou olhar para o próprio reflexo. Sabia como devia parecer. Cabelos embaraçados, roupas sujas, a aparência geral de quem havia perdido a batalha contra as circunstâncias. Ao lado de Leonardo e Lara, a diferença era gritante. "Moramos no último andar." Lara tagarelou, obviamente empolgada com a companhia. "Tem uma vista linda da cidade. À noite, as luzes parecem estrelinhas." Quando as portas se abriram, Rebeca precisou se segurar na parede para não cambalear. O apartamento que se revelou diante dela era maior que qualquer lugar onde já havia morado. Pisos de mármore reluziam sob lustres de cristal, e enormes janelas ofereciam uma vista panorâmica da cidade que piscava lá embaixo. "Meu Deus!" murmurou sem conseguir esconder o espanto. "Papai é arquiteto", Lara explicou orgulhosa. "Ele desenha prédios gigantes, e este aqui ele fez pensando em mim, por isso tem tantas janelas, para eu nunca me sentir fechada." Leonardo sorriu para a filha, mas Rebeca percebeu algo melancólico na expressão. Havia uma história ali, camadas de significado que ela não compreendia ainda. Uma mulher de meia-idade apareceu vinda da cozinha, enxugando as mãos num avental florido. Seus olhos se arregalaram quando viu Rebeca, mas Leonardo se adiantou. "Helena,
Esta é Rebeca. Ela vai jantar conosco esta noite. Helena hesitou apenas por uma fração de segundo antes de sorrir calorosamente. Claro, tenho ensopado mais que suficiente. E que tal um banho quente primeiro? Posso preparar o banheiro de hóspedes. A oferta de um banho quente foi como ouvir sobre um tesouro perdido. Rebeca não conseguiu conter as lágrimas, que brotaram novamente. Vocês não precisam, eu não quero incomodar. Bobagem, Lara declarou puxando-a pela mão. Vem, eu te mostro onde fica. E depois você me conta de onde veio a Nina. Ela disse que tem uma história muito importante para contar. Enquanto Lara a conduzia pelos corredores luxuosos, Rebeca olhou para trás e viu Leonardo observando-as com uma expressão indecifrável. Havia curiosidade ali, mas também algo mais profundo, como se ela tivesse despertado memórias que ele mantinha cuidadosamente guardadas. A água quente tocou sua pele como uma bênção divina, lavando não apenas a sujeira, mas dias de humilhação e desespero. Pela primeira vez em uma eternidade, Rebeca permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, sua sorte estivesse começando a mudar. O vapor quente do chuveiro envolveu Rebeca como um abraço que ela não recebia há uma eternidade. Cada gota que escorria por sua pele carregava consigo camadas de sofrimento, revelando aos poucos a jovem que se escondia sob a crosta da sobrevivência nas ruas. Seus cabelos, antes embaraçados e sujos, agora brilhavam num castanho dourado que ela havia esquecido que possuía. Helena havia deixado roupas limpas sobre a cama do quarto de hóspedes. Uma calça jeans simples, mas de boa qualidade, uma blusa branca macia como algodão e até mesmo roupas íntimas ainda com etiqueta. O cuidado com esses detalhes fez Rebeca desabar em lágrimas silenciosas. Quando foi a última vez que alguém pensara em seu bem-estar de forma tão completa? Quando emergiu do quarto, transformada, o silêncio que se fez na sala de jantar foi eloquente. Leonardo ergueu os olhos do tablet onde digitava algo e simplesmente parou, como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente. Lara bateu palmas, radiante. Você ficou linda, igual uma princesa que o sapo transformou de volta, exclamou a menina, fazendo Rebeca corar até as orelhas. Acho que você inverteu a história, querida, Leonardo murmurou. Mas seus olhos permaneceram fixos em Rebeca, com uma intensidade que a fez se sentir exposta de uma maneira completamente nova. Helena surgiu carregando uma travessa fumegante que exalava um aroma capaz de fazer qualquer pessoa faminta salivar. Ensopado de carne com batatas, cenouras e uma pitada secreta que aprendi com minha avó, anunciou orgulhosa, servindo uma porção generosa no prato de Rebeca. O primeiro sabor explodiu em sua boca como uma sinfonia. Rebeca precisou se controlar para não devorar tudo em segundos, lembrando-se vagamente de boas maneiras que aprendera no orfanato. Cada garfada era uma revelação, temperos equilibrados, carne macia que desmanchava na língua, vegetais que conservavam textura perfeita. Está gostoso? Lara perguntou, observando cada reação com fascinação genuína. É a coisa mais deliciosa que já comi na vida. Rebeca respondeu honestamente, e não era exagero. Nos últimos meses, sua dieta consistira basicamente de restos encontrados em lixeiras e, quando tinha sorte, um pão amanhecido comprado com moedas conseguidas na rua. Leonardo cortava seu próprio ensopado metodicamente, mas Rebeca percebia que ele a observava discretamente. Havia algo em seu olhar que ela não conseguia decifrar. Curiosidade misturada com algo mais profundo, como se estivesse tentando resolver. Um quebra-cabeças complexo. Rebeca, ele começou pousando o garfo, você mencionou que cresceu em orfanato. Em qual cidade? Aqui mesmo, em São Paulo. Instituto Santa Clara, na Zona Norte. Ela hesitou, depois acrescentou. Não é um lugar muito conhecido, pequeno, com poucos recursos. Conheço.
A resposta veio rápida demais, carregada de um peso que fez Rebeca erguer os olhos surpresa. Quero dizer, já ouvi falar. Trabalho com algumas instituições de caridade. Lara não notou a estranheza no tom do pai. Papai ajuda muitas crianças. Ele constrói casas para quem não tem onde morar e dá dinheiro para escolas. E... Lara, Leonardo interrompeu gentilmente. Tenho certeza de que a Rebeca não quer ouvir sobre trabalho durante o jantar. Mas Rebeca estava intrigada. Você realmente constrói casas para pessoas necessitadas? Alguns projetos de habitação popular, sim, e orfanatos também. Ele tomou um gole de vinho, evitando seu olhar. Acredito que toda criança merece um lugar seguro para crescer. Havia algo na maneira como ele disse isso, uma emoção contida que sugeriu experiência pessoal com o assunto. Rebeca quis perguntar mais, mas algo na postura dele indicava que o tópico era delicado. E você, Rebeca? Ele mudou de assunto. Falou que era boa com números. Que tipo de trabalho gostaria de fazer? Ela mastigou devagar, ganhando tempo para organizar pensamentos que há muito tempo havia enterrado. Sempre sonhei em ser contadora. Ou trabalhar em banco, talvez. Gosto da ordem dos números, da maneira como tudo se encaixa quando você encontra o lugar certo para cada coisa. Matemática sempre foi minha matéria preferida também, Lara comentou, lambuzando o queixo com molho. Papai diz que é porque vem de família. Leonardo tossiu ligeiramente, como se algo tivesse descido pelo caminho errado. Talento para números é bastante útil na arquitetura. Imagino que sim. Rebeca sorriu, sentindo uma conexão inesperada. Deve ser incrível criar algo que não existia antes, dar forma a uma ideia. É exatamente isso. Pela primeira vez, na noite, Leonardo sorriu de verdade, e o sorriso transformou completamente seu rosto sério. Cada projeto é como resolver um enigma tridimensional. Como fazer com que as pessoas se sintam em casa. Casa. Rebeca repetiu a palavra como se fosse estrangeira. Deve ser maravilhoso saber criar isso para outras pessoas, quando você sabe exatamente o que significa. O sorriso de Leonardo vacilou. Nem sempre foi assim. Eu também já não soube o que era ter um lar de verdade. Lara parou de comer, olhando para o pai com surpresa. Era, obviamente, uma confissão que ela nunca havia escutado antes. Como assim, papai? Leonardo respirou fundo, como se estivesse decidindo quanto revelar. Quando eu tinha mais ou menos sua idade, perdi meus pais num acidente. Fui morar com uma tia que não queria crianças. Não foi fácil. Rebeca sentiu o coração se apertar. Sinto muito. Foi há muito tempo. Ele deu de ombros. Mas ela via a dor antiga ainda presente em seus olhos. O importante é que isso me ensinou a valorizar família, a importância de cuidar uns dos outros. É por isso que você para ajudar pessoas na rua. Rebeca compreendeu. Porque sabe como é se sentir sozinho. Talvez. Leonardo a encarou diretamente pela primeira vez na noite. Ou talvez porque minha filha tem um coração maior que o meu e me ensina a ser melhor pessoa todos os dias. Lara corou, mas sorriu. Orgulhosa. Papai sempre diz que a mamãe deixou um pedacinho dela em mim e que esse pedacinho é a parte que enxerga coisas que outras pessoas não veem. A menção à mãe criou um silêncio momentâneo. Rebeca viu Leonardo fechar os olhos brevemente, como se uma dor familiar tivesse sido tocada. Sua mãe deve ter sido uma pessoa especial, Rebeca disse suavemente. Era. Lara assentiu vigorosamente. Papai diz que ela tinha cabelos do mesmo cor que os meus e que gostava de ajudar todo mundo. Mas ela foi embora para o céu quando eu era muito pequena, então não lembro muito. Leonardo limpou a garganta. Lara, que tal mostrar seus desenhos para a Rebeca enquanto termino uns e-mails? Era claramente uma maneira de mudar de assunto. Mas Lara saltou da cadeira entusiasmada. Vem, Rebeca, você precisa ver o castelo que desenhei ontem.
Elas se dirigiram para a sala de estar, onde Lara espalhou dezenas de desenhos coloridos sobre o tapete persa. Rebeca se sentou no chão ao lado da menina, maravilhada com a criatividade infantil que se espalhava diante dela. Este é o castelo onde eu moraria se fosse uma princesa, Lara explicou, apontando para um desenho elaborado cheio de torres e bandeiras. E esta seria minha família. No desenho, 3 figuras de palito seguravam as mãos em frente ao castelo. Rebeca reconheceu Leonardo pela altura e cabelo escuro, Lara pelos cachos, mas a terceira figura tinha cabelos compridos e um vestido. Quem é esta? Perguntou, tocando delicadamente a terceira figura. É a mamãe, Lara respondeu naturalmente. Eu sei que ela não está mais aqui, mas no meu castelo ela pode voltar quando quiser. Rebeca sentiu os olhos marejarem. A inocência da criança, sua maneira de lidar com a perda através da arte, tocou um lugar profundo em seu coração. É um desenho lindo, Lara. Às vezes eu desenho famílias diferentes, a menina continuou, puxando outro papel. Olha este. É eu, o papai e uma irmã mais velha que eu gostaria de ter. O desenho mostrava 4 figuras desta vez. E Rebeca notou que a irmã tinha cabelos parecidos com os seus. Coincidência, provavelmente, mas algo em seu estômago se contraiu. Por que você gostaria de ter uma irmã? Perguntou. Porque seria alguém para conversar sobre coisas de menina e para me proteger quando eu tivesse medo e para brincar comigo quando o papai está trabalhando. Lara suspirou dramaticamente. E porque eu acho que papai fica triste às vezes, e talvez, se tivéssemos mais família, ele ficaria menos sozinho. Do canto do olho, Rebeca viu Leonardo parado na entrada da sala, observando-as em silêncio. Quanto tempo ele estava ali? Quanto havia escutado da conversa? Lara, ele disse suavemente, está ficando tarde. Hora do banho e da cama. Ah, papai, só mais 5 minutinhos. A Rebeca ainda não viu todos os meus desenhos. Amanhã ela pode ver o resto, Leonardo prometeu. Se ela quiser ficar para o café da manhã. Rebeca piscou, surpresa. Eu não quero abusar da hospitalidade de vocês. Onde você dormirá esta noite? Perguntou ele diretamente. A pergunta a pegou desprevenida. Ela havia estado tão imersa na fantasia de uma noite normal que não havia pensado no que viria depois. A realidade a atingiu como um balde de água, fria. Eu encontro um lugar, sempre encontro. Não. Leonardo se aproximou, ajoelhando-se ao lado delas no tapete. Quero dizer, você pode ficar no quarto de hóspedes esta noite. E amanhã conversamos sobre outras opções. Outras opções? Rebeca repetiu, sem compreender. Ele hesitou, depois olhou para Lara, que observava a conversa com interesse intenso. Talvez possamos encontrar uma maneira de você ficar conosco por um tempo, até se estabelecer. O mundo de Rebeca parou, simplesmente parou de girar. Ficar conosco? As palavras saíram num sussurro incrédulo, como se Rebeca temesse que, falando mais alto, pudesse quebrar o encanto daquele momento impossível. Lara pulou do chão, saltitando ao redor dos 2 adultos ajoelhados. Isso mesmo! Você pode morar com a gente! Vai ser como ter a irmã que eu sempre quis! O coração de Rebeca batia tão forte que ela podia ouvir o sangue pulsando em seus ouvidos. Sonhos que havia enterrado há muito tempo começaram a ressurgir, frágeis como borboletas após um inverno rigoroso. Uma casa, uma família, pessoas que se importavam com seu bem-estar. Eu não posso aceitar isso, murmurou, lutando contra as lágrimas que ameaçavam transbordar. Vocês mal me conhecem. Eu poderia ser qualquer pessoa, ter qualquer passado, não importa. Leonardo se levantou, estendendo a mão para ajudá-la. O que importa é quem você é agora, neste momento. Rebeca aceitou a ajuda, mas quando seus dedos tocaram os dele, sentiu uma estranha familiaridade,
como se aquelas mãos já tivessem a consolado antes. A sensação foi tão intensa que ela tremeu. "Você está bem?" perguntou ele, notando sua reação. "Sim, É só que..." Ela balançou a cabeça, tentando organizar pensamentos confusos. "Às vezes tenho a sensação de que já vivi momentos parecidos, mas sei que é impossível." Leonardo ficou muito quieto. "Que tipo de momentos?" "Alguém me consolando quando eu chorava. Mãos grandes e quentes como as suas, secando minhas lágrimas." Rebeca riu nervosamente. "Deve ser alguma fantasia que criei para lidar com a solidão." O rosto de Leonardo perdeu toda a cor. Ele soltou sua mão abruptamente e deu um passo para trás, como se tivesse levado um choque elétrico. "Papai?" Lara notou a mudança imediatamente. "Você ficou pálido. Está passando mal?" "Não, querida. É só..." Ele passou a mão pelos cabelos. Um gesto nervoso que Rebeca reconheceu instintivamente, embora não soubesse por quê. "Rebeca, você disse que tem uma foto da sua mãe?" A pergunta veio carregada de uma urgência que ela não compreendia. "Tenho sim. Por quê? Posso vê-la?" Rebeca hesitou. A foto era sua posse mais preciosa, o único elo físico com uma mulher que só conhecia através de fragmentos de memórias inventadas. Mas havia algo no tom de Leonardo, uma necessidade quase desesperada que a fez concordar. Pegou a mochila que Helena havia colocado num canto da sala e vasculhou o bolso interno até encontrar a foto amassada e desbotada. Suas mãos tremiam quando a entregou a Leonardo. O que aconteceu em seguida foi como assistir a alguém ver um fantasma. Leonardo olhou para a foto e simplesmente desmoronou. Seus joelhos cederam e ele se sentou pesadamente no sofá, a imagem tremendo em suas mãos como uma folha ao vento. "Meu Deus!" A voz saiu quebrada, carregada de uma dor tão profunda que fez Rebeca dar um passo em sua direção instintivamente. "O que foi? Você conhece ela?" Rebeca perguntou, seu coração disparando por razões que não conseguia nomear. Leonardo ergueu os olhos e ela viu lágrimas escorrendo por seu rosto. "Rebeca, essa mulher..." Ele engoliu em seco, lutando para formar as palavras. "Essa é... Marina Santos. Santos era o sobrenome da minha mãe." Rebeca confirmou confusa. "Mas como você a conhece? Porque..." Leonardo fechou os olhos, como se as próximas palavras fossem causar-lhe dor física. "Porque Marina foi minha esposa, a mãe da Lara." O mundo não apenas parou de girar, ele se estilhaçou em milhões de pedaços cortantes que perfuraram cada centímetro da alma de Rebeca. Ela cambaleou, procurando apoio numa parede que parecia ter se movido. "Isso não pode estar acontecendo", sussurrou, balançando a cabeça violentamente. "Isso não pode ser real." Lara, que havia ficado em silêncio durante a troca, finalmente falou com a voz pequena e confusa. "Papai, por que você está chorando? Por que a foto da mãe da Rebeca te deixou triste?" Leonardo se virou para a filha, e Rebeca viu nele o conflito devastador de um pai tentando proteger uma criança de uma verdade que ele mesmo mal conseguia processar. "Lara, querida", ele começou, a voz embargada, "parece que a Rebeca Ela é sua irmã, sua meia-irmã." "Irmã?" Os olhos de Lara se arregalaram, e então um sorriso enorme iluminou seu rosto. De verdade mesmo, a reação da menina foi como um murro no estômago de Rebeca. Enquanto Lara celebrava a descoberta como a realização de um sonho, ela sentia como se tivesse caído num abismo sem fim. "Não", murmurou, retrocedendo. Não. Isso não pode estar acontecendo." "Rebeca!" Leonardo se levantou, tentando se aproximar, mas ela recuou mais. "Vocês não entendem!" Explodiu sua voz ecoando pela sala luxuosa. "Se Marina é minha mãe, isso significa que ela me abandonou não uma, mas 2 vezes. Primeiro quando me deixou
No orfanato, depois quando escolheu ficar com vocês e nunca voltou para me buscar. A verdade cruel se desenrolou diante dela como um filme de terror. Marina havia sido esposa de Leonardo, mãe de Lara, e mesmo assim havia deixado outra filha apodrecendo num orfanato. Havia criado uma família perfeita enquanto Rebeca crescia sozinha, sonhando com o dia em que sua mãe voltaria para buscá-la. Ela sabia que eu existia, continuou Rebeca, as palavras saindo em soluços raivosos. Sabia e mesmo assim escolheu fingir que eu não estava lá. Escolheu vocês. Rebeca, por favor, escute. Leonardo tentou novamente, mas ela estava além do alcance da razão. Escutar o quê? Que minha mãe me rejeitou 2 vezes? Que enquanto eu passava fome e frio, ela estava aqui neste apartamento maravilhoso, cuidando da filha que realmente importava? Lara começou a chorar, assustada com a intensidade da emoção que havia tomado conta dos adultos. Eu não entendo! Por que todo mundo está gritando? A visão da criança em lágrimas quebrou algo dentro de Rebeca. Ela correu até Lara e se ajoelhou diante dela, pegando seu rostinho entre as mãos. Não chora, pequena. Não é culpa sua. Nada disso é culpa sua. Sua voz se suavizou, mas as lágrimas continuavam escorrendo. Você é perfeita. É por isso que nossa mãe ficou com você. Mas eu quero que você fique também. Lara soluçou. Eu não me importo se a mamãe fez coisas ruins antes. Agora você está aqui e a gente pode ser uma família de verdade. A inocência devastadora da criança foi a gota d'água. Rebeca a abraçou apertado, respirando o perfume doce de seus cabelos, gravando na memória a sensação de ter uma irmã nos braços. Você é a melhor coisa que aconteceu comigo em muito tempo, sussurrou no ouvido de Lara. Mas eu não posso ficar. Não posso fingir que está tudo bem quando não está. Por que não? Lara se afastou, olhando nos olhos de Rebeca com uma determinação que era pura herança materna. Papai sempre diz que família cuida de família, e agora você é família. Leonardo se aproximou devagar, como se estivesse lidando com um animal ferido. Rebeca, eu sei que isso é chocante, mas podemos conversar, tentar entender o que aconteceu, entender o quê? Ela se levantou, ainda segurando as mãos de Lara. Que Marina Santos era uma mentirosa. Que ela construiu uma vida perfeita, enquanto eu sobrevivia de migalhas. Talvez ela tivesse razões. Razões? Rebeca riu, mas o som estava carregado de amargura. Que razões justificam abandonar uma filha? Que razões explicam nunca voltar, nunca procurar, nunca se importar? Leonardo ficou em silêncio, porque não havia resposta para essas perguntas. Não havia explicação que pudesse curar 22 anos de abandono e rejeição. Eu vou embora. Rebeca anunciou, soltando as mãos de Lara e caminhando em direção à mochila. Não! Lara correu atrás dela, agarrando sua perna. Você não pode ir. Eu acabei de ganhar uma irmã. E eu acabei de descobrir que minha mãe me odiava ainda. Mais do que eu imaginava. Rebeca respondeu, tentando gentilmente desprender a menina de sua perna. Ela não te odiava. Leonardo explodiu, sua própria emoção finalmente transbordando. Marina falava de você. Ela sofria por ter te deixado no orfanato. Rebeca parou no meio do movimento. O que você disse? Ela me contou sobre você. Disse que havia cometido um erro terrível quando era mais nova. Que havia uma filha que ela havia abandonado e que não conseguia perdoar a si mesma. Mentira! Mas a palavra saiu sem convicção. Não é mentira. Ela queria te procurar, queria te trazer para casa, mas... Leonardo hesitou. Mas o quê? Mas morreu antes que pudesse fazer isso. O câncer foi muito rápido. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rebeca podia ouvir seu próprio coração se partindo em pedaços cada vez menores, até que não restasse nada além de pó e arrependimento.
O silêncio se esticou como uma corda prestes a se romper. Rebeca estava paralisada, processando a revelação que mudava tudo e nada ao mesmo tempo. Marina havia pensado nela, havia sofrido por sua ausência, mas também havia morrido sem jamais procurá-la, deixando-a órfã 2 vezes, primeiro pelo abandono, depois pela morte. Ela morreu, Rebeca murmurou, as palavras saindo como se fossem vidro cortando sua garganta. Ela morreu antes de me procurar. Leonardo assentiu lentamente, suas próprias lágrimas ainda frescas nas bochechas. O diagnóstico veio quando Lara tinha apenas 3 anos. Era um câncer agressivo. Marina lutou por 2 anos, mas sua voz falhou. 2 anos. Rebeca repetiu, calculando mentalmente. 2 anos onde ela poderia ter me procurado, me trazido para casa, me apresentado a Lara. 2 anos onde eu estava a apenas alguns quilômetros de distância, mas ela escolheu não... Não era assim. Leonardo se desesperou. Ela estava doente, fazendo quimioterapia, tentando ser forte para Lara. Ela dizia que queria te encontrar, mas que precisava primeiro vencer a doença para poder cuidar de vocês 2. Mas ela não venceu. A amargura na voz de Rebeca era cortante como uma lâmina. E eu fiquei sozinha de novo. Lara, que havia assistido a toda a conversa em silêncio crescente, finalmente soltou um soluço que partiu todos os corações presentes. A mamãe pensava na Rebeca quando estava doente, porque ela nunca me disse que eu tinha uma irmã. Leonardo se ajoelhou diante da filha, pegando suas mãozinhas trêmulas. Porque ela não queria que você soubesse sobre coisas tristes enquanto ela estava lutando para ficar boa. Ela queria te proteger, mas eu queria conhecer minha irmã. Lara protestou, lágrimas escorrendo por suas bochechas rosadas. Eu queria ajudar a mamãe a procurar ela. As palavras da criança foram como flechas direto no coração de Rebeca. Ela se viu imaginando um cenário diferente. Marina se recuperando, vindo ao orfanato, levando-a para casa onde Lara a esperaria com sorrisos e abraços. Uma família finalmente completa. Mas esse sonho havia morrido junto com Marina. Eu preciso de ar, Rebeca murmurou, caminhando em direção à varanda. Suas pernas bambas mal a sustentavam, mas ela precisava estar em qualquer lugar que não fosse aquela sala carregada de revelações devastadoras. A noite de São Paulo se estendia diante dela, milhões de luzes piscando como estrelas caídas. Em algum lugar lá embaixo, sua vida anterior a esperava. Bancos de praça, fome, solidão. Em algum lugar estava o orfanato onde crescera, onde passara anos olhando pela janela, esperando que alguém viesse buscá-la. Rebeca! A voz de Leonardo veio suave atrás dela. Posso ficar aqui com você? Ela não se virou, mas acenou levemente. Ele se aproximou até ficar ao seu lado no parapeito, respeitando o espaço entre eles. Sei que deve estar sentindo raiva. Confusão, dor, começou ele. Sabe? Rebeca o encarou pela primeira vez. Você realmente sabe como é descobrir que sua mãe morreu pensando em você, mas não o suficiente para realmente fazer alguma coisa a respeito? Leonardo respirou fundo. Não sei. Mas sei como é perder alguém que você ama antes de poder dizer tudo o que precisava dizer. É diferente. Você teve Marina por anos. Vocês construíram memórias, tiveram uma filha juntos, criaram uma vida. Eu tive apenas uma foto desbotada e uma fantasia. Mas agora você tem mais do que isso. Ele se virou para encará-la completamente. Você tem Lara. E tem a mim, se quiser. Rebeca soltou uma risada sem humor. O que você está oferecendo? Leonardo? Caridade? Uma chance de expiar a culpa que sente por Marina não ter me procurado? Estou oferecendo família. A resposta veio firme, sem hesitação. Estou oferecendo um lugar onde você pertence. Eu não pertenço a lugar nenhum, explodiu ela, toda a dor acumulada finalmente transbordando. Vocês não entendem? Eu passei a vida inteira sendo a criança que ninguém quis, a jovem que ninguém contratou.
A pessoa que ninguém vê. Descobrir que minha mãe estava aqui o tempo todo, vivendo uma vida perfeita, enquanto eu apodrecendo em instituições, só confirma o que eu sempre soube. Eu não sou digna de ser amada. Isso não é verdade. Leonardo se aproximou mais, ignorando como ela recuou. Marina te amava. Ela me contava sobre você nas noites em que não conseguia dormir. Descrevia como imaginava que você seria. Chorava por não ter coragem de te procurar enquanto estava doente. Então, por que ela não veio? A pergunta saiu num grito desesperado. Por que ela não me levou para casa antes de ficar doente? Por que esperou até que fosse tarde demais? Porque ela tinha medo. A voz veio baixa, carregada de uma compreensão dolorosa. Medo de que você a odiasse pelo abandono. Medo de que você não quisesse conhecê-la. Medo de destruir a imagem que você poderia ter dela. Ela estava certa. Eu a odeio. As palavras saíram venenosas, mas Rebeca sabia que eram mentira. Como poderia odiar alguém que nunca conheceu de verdade? Não, você não odeia. Você está ferida. Há diferença. Rebeca se virou novamente para a cidade, tentando organizar o caos de emoções que ameaçava consumi-la. Não importa mais. Ela se foi. A chance se foi. Só restou eu e vocês. E isso é complicado demais. Por que tem que ser complicado? Leonardo se posicionou ao lado dela novamente. Você é irmã da Lara. Isso não muda, não importa o que aconteceu no passado. Irmã. Rebeca testou a palavra, sentindo seu peso estranho na língua. Eu sempre quis ter uma irmã. Costumava inventar uma quando era pequena. Imaginava que ela era mais velha, que cuidava de mim, que me ensinava coisas que só irmãs mais velhas sabem. Mas você é a irmã mais velha. É você quem pode ensinar coisas para Lara. Que coisas eu poderia ensinar para ela? Rebeca riu amargamente. Como sobreviver na rua? Como aceitar rejeição? Como viver sem esperança? Como ser forte? Como lutar? Como encontrar luz mesmo na escuridão mais profunda? Leonardo a encarou intensamente. Você sobreviveu a coisas que destruiriam a maioria das pessoas. Isso não é fracasso, Rebeca. É heroísmo. Por um momento, apenas por um momento, ela quase acreditou. Quase se permitiu ver sua vida através dos olhos dele. Não como uma sequência de falhas e abandonos, mas como uma jornada de resistência e coragem. Mas então, a realidade voltou como uma onda fria. Lara merece coisa melhor do que uma irmã, que passou os últimos meses dormindo na rua. Lara merece ter a irmã que sempre quis, e você merece ter a família que sempre sonhou. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando a cidade que respirava lá embaixo. Rebeca podia sentir Leonardo lutando para encontrar as palavras certas, a combinação mágica que faria tudo fazer sentido. Marina deixou uma carta. Ele disse finalmente, para você. O mundo parou novamente. O quê? Pouco antes de morrer, ela escreveu uma carta. Disse que era para a filha que havia deixado ir embora, caso você algum dia aparecesse em nossa vida. Rebeca se virou lentamente, mal conseguindo acreditar no que ouvia. Ela sabia? Sabia que eu poderia aparecer? Ela esperava. Não sei se era a fé ou apenas um desejo desesperado, mas ela acreditava que o destino encontraria uma maneira de nos unir. Onde está a carta? Leonardo hesitou. No meu quarto, em uma gaveta que nunca consegui abrir depois que ela morreu. Eu quero lê-la. Tem certeza? Pode ser doloroso. Mais doloroso do que descobrir que minha mãe morreu antes de me conhecer? Mais doloroso do que passar a vida inteira me perguntando por que ela me abandonou? Rebeca o encarou desafiadoramente. Eu preciso saber o que ela queria me dizer. Leonardo assentiu lentamente. Vamos buscar a carta. Quando se dirigiram de volta para dentro, encontraram Lara encolhida no sofá, ainda segurando a boneca Nina contra o peito. Seus olhos estavam
vermelhos de tanto chorar. Mas quando viu Rebeca, esticou os braços como se pedisse colo. Rebeca não resistiu. Sentou-se ao lado da menina e a puxou para seus braços, sentindo como Lara se derretia contra ela, como se sempre tivesse pertencido ali. "Você vai ler a carta da mamãe?" Lara perguntou, sua voz abafada contra o ombro de Rebeca. "Vou. E depois, você vai decidir se quer ficar com a gente?" Rebeca fechou os olhos, respirando o perfume familiar de shampoo infantil que já havia se tornado querido. "Depois eu vou decidir muitas coisas. Eu espero que você fique", Lara sussurrou. "Porque mesmo que a mamãe tenha feito coisas erradas, você e eu podemos fazer coisas certas, juntas." A simplicidade profunda das palavras da criança cortou através de todas as complicações adultas que Rebeca havia construído em torno da situação. Talvez fosse realmente assim. Independente do passado, elas poderiam construir um futuro. Mas primeiro, ela precisava saber o que Marina tinha a dizer. A carta estava guardada numa pequena caixa de madeira que Leonardo retirou da gaveta com mãos trêmulas. Era um envelope amarelado pelo tempo, com a caligrafia delicada de Marina escrita na frente. "Para minha filha perdida, se algum dia o amor nos trouxer de volta." Rebeca segurou o envelope como se fosse um artefato sagrado, sentindo o peso das palavras não ditas por anos. Lara se aninhara ao seu lado no sofá, observando cada movimento com os olhos grandes de curiosidade e expectativa. "Você quer que eu leia sozinha?" Rebeca perguntou, olhando para Leonardo. "Leia para nós", ele respondeu suavemente. Marina sempre quis que fôssemos uma família completa. Com dedos trêmulos, Rebeca abriu o envelope e desdobrou as folhas manuscritas. A letra de Marina era redonda e cuidadosa, cada palavra formada com amor visível. "Minha querida filha", Rebeca começou a ler em voz alta, "escrevo esta carta numa madrugada silenciosa, quando a dor física se mistura com a dor da alma. Não sei se algum dia você lerá estas palavras, mas preciso escrevê-las antes que seja tarde demais." A voz de Rebeca falhou, e ela precisou pausar para controlar as lágrimas que já começavam a borrar sua visão. "Primeiro, quero que saiba que não existe dia em que eu não pense em você. Não existe momento em que meu coração não doa por ter te deixado ir. Eu era jovem demais, assustada demais, egoísta demais para ser a mãe que você merecia naquele momento." Lara se aproximou mais, segurando o braço de Rebeca como se quisesse transmitir coragem através do toque. "Quando descobri que estava grávida de você, eu tinha apenas 17 anos. Meus pais me expulsaram de casa, e o seu pai... Bem, ele desapareceu no momento em que soube da gravidez. Eu estava sozinha, sem dinheiro, sem família, sem perspectiva." Rebeca pausou novamente, processando a informação. Sua mãe havia sido apenas uma adolescente assustada, não a mulher adulta e cruel que ela havia imaginado todos esses anos. "Pensei que deixá-la no Instituto Santa Clara seria temporário", continuou lendo. "Eu acreditava que conseguiria me estabilizar, arranjar um emprego, um lugar para morar, e então voltaria para buscá-la. Mas os meses se transformaram em anos, e a cada dia que passava, ficava mais difícil imaginar como explicar minha ausência." Leonardo se aproximou, sentando-se na poltrona em frente a elas, seus olhos também marejados. "Quando conheci Leonardo e me apaixonei perdidamente, senti-me dividida entre o amor presente e o amor perdido. Como contar para o homem da minha vida que eu havia abandonado uma filha? Como explicar que, enquanto construía uma nova família, havia deixado minha primeira filha para trás?" Rebeca sentiu uma pontada de compreensão dolorosa. Marina não havia sido monstro, havia sido uma mulher dividida entre passado e presente, carregando uma culpa que crescia a cada dia. Quando
Lara nasceu. A culpa se tornou insuportável. A cada sorriso dela, eu pensava no seu primeiro sorriso que não vi. A cada palavra que ela dizia, eu me perguntava quais foram suas primeiras palavras. A cada noite em que a ninava para dormir, eu chorava pensando em todas as noites em que você pode ter chorado sozinha. Lara soluçou baixinho. A mamãe chorava, e mesmo, eu lembro de ouvir ela chorando no banheiro às vezes. Então veio o diagnóstico. Rebeca continuou lendo, a voz cada vez mais embargada. Câncer de mama agressivo, com poucas chances. E meu primeiro pensamento não foi sobre morrer. Foi sobre nunca ter a chance de te pedir perdão, de te trazer para casa, de ver você e Lara crescendo juntas como irmãs. As lágrimas de Rebeca pingavam sobre o papel, borrando algumas palavras, mas ela continuou. Leonardo não sabia sobre você no início. Quando finalmente contei, ele ficou chocado não pelo fato de você existir, mas por eu ter carregado essa dor sozinha por tanto tempo. Ele imediatamente quis te procurar, te trazer para casa, mas eu implorei para esperar. Queria estar forte. Quando te conhecesse, queria estar curada para poder ser a mãe que você merecia. Rebeca olhou para Leonardo, que assentiu confirmando cada palavra. Mas, minha filha, se você está lendo isto, significa que meu tempo acabou antes que eu pudesse ter coragem de te procurar. Significa que falhei com você mais uma vez, e por isso sinto uma dor que nem todos os remédios conseguem aliviar. O silêncio na sala era quebrado apenas pelos soluços contidos dos três. Quero que saiba que cada decisão que tomei foi movida pelo amor. Mesmo que tenha sido amor mal direcionado, amor covarde. Eu te amei desde o momento em que senti você se mexer em meu ventre. Te amei quando te segurei nos braços pela primeira e única vez. Te amei quando assinei os papéis que te deixavam no orfanato, acreditando que seria temporário. E te amo agora, enquanto escrevo estas palavras, sabendo que posso nunca ter a chance de dizê-las pessoalmente. Rebeca precisou parar de ler, as lágrimas tornando impossível enxergar as palavras. Lara se levantou e a abraçou apertado, como se quisesse absorver toda a sua dor. Continue, sussurrou Leonardo. Ela merece ser ouvida até o fim. Se Leonardo está lendo isto com você, saiba que ele é o homem mais bondoso que já conheci. Ele promete que cuidará de você como filha, não por obrigação, mas porque também te ama, mesmo sem te conhecer. Porque qualquer filha minha é filha dele também. Leonardo cobriu o rosto com as mãos, emocionado demais para falar. E Lara, minha doce Lara, se você está ouvindo isto, saiba que você sempre teve uma irmã mais velha que te ama desde antes de vocês se conhecerem. Cuidem uma da outra, ensinem uma à outra, sejam para uma à outra o que eu não consegui ser para nenhuma de vocês. Presença constante, amor incondicional, família verdadeira. Eu vou cuidar dela, mamãe. Lara sussurrou para o ar, como se Marina pudesse ouvi-la. Eu prometo. Por último, minha querida filha, quero que saiba que você merece tudo de bom que a vida pode oferecer. Merece amor, família, lar, sonhos realizados. Não deixe meus erros te convencerem do contrário. Você é perfeita do jeito que é, forte do jeito que se tornou, valiosa independente de qualquer coisa que tenha passado. Rebeca mal conseguia respirar entre os soluços. Use minha ausência como combustível para ser presente na vida das pessoas que ama. Use minha covardia como lição para ser corajosa em suas escolhas. Use minha dor como lembrança de que vale a pena lutar pelo amor, mesmo quando parece impossível. Perdoe-me se conseguir. Ame-me se puder. Mas, acima de tudo, seja feliz. Seja livre. Seja tudo o que eu não tive coragem de ser, com todo o meu amor eterno, sua mãe que nunca deixou de te amar, Marina. O silêncio que seguiu foi profundo como um oceano.
Rebeca dobrou cuidadosamente a carta, sentindo como se tivesse acabado de conversar com Marina pela primeira vez na vida. Ela me amava, murmurou, quase incrédula. Ela realmente me amava. Sempre amou, Leonardo confirmou. Cada palavra desta carta é verdade. Eu vi ela escrever, chorando sobre cada frase. E ela queria que eu fosse feliz, Rebeca continuou, como se estivesse descobrindo um tesouro escondido. Ela queria que eu tivesse uma família. Você tem uma família, Lara, disse decidida, pegando as mãos de Rebeca entre as suas pequenas. Tem eu e o papai, e a Helena, e agora você sabe que tinha a mamãe também, mesmo de longe. Rebeca olhou para a menina, depois para Leonardo, depois para a sala onde havia jantado como uma pessoa normal pela primeira vez em meses. Olhou para as roupas limpas que vestia, para a sensação de estômago cheio, para o calor de ter pessoas que se importavam com ela. Mas então, a realidade voltou como uma onda fria. Do lado de fora, através das janelas enormes, ela podia ver as luzes da cidade. Milhões de pessoas vivendo vidas normais, trabalhando, construindo futuras. Pessoas que nunca haviam dormido na rua, que nunca haviam sido rejeitadas por sua condição social, que nunca haviam carregado o peso de não pertencer a lugar nenhum. Eu preciso sair, disse abruptamente, levantando-se do sofá. Rebeca, Leonardo começou. Não, vocês não entendem. Isso é muito bom para ser verdade. Pessoas, como eu, não ganham famílias perfeitas da noite para o dia. Não ganham apartamentos de luxo e pais adotivos ricos. Isso é fantasia. Não é fantasia, Leonardo se levantou também. É realidade, nossa realidade. Sua realidade, ela corrigiu. Eu não pertenço a este mundo. Não sei como ser filha, como ser irmã, como viver numa casa onde sobra comida e existem quartos de hóspedes. Então aprenda, Lara implorou correndo atrás dela. Fica e aprende com a gente. Rebeca parou na porta olhando para trás. A cena era perfeita demais. O apartamento elegante, a criança adorável, o homem bondoso oferecendo um lar. Era tudo que sempre sonhara, mas agora que estava ao alcance de suas mãos, parecia impossível de aceitar. Eu preciso de tempo para pensar, murmurou. Preciso processar tudo isso. Então pense aqui, Leonardo se aproximou. Fique esta noite, durma numa cama de verdade, acorde amanhã e veja como se sente. Rebeca hesitou. Uma parte dela queria correr, voltar para as ruas onde sabia como sobreviver, onde as expectativas eram baixas e as decepções previsíveis. Mas outra parte, uma parte pequena, mas persistente, queria ficar e descobrir como seria acordar sem medo, como seria ter pessoas que se preocupavam se ela estava bem. Uma noite, concordou finalmente, mas amanhã eu preciso decidir o que fazer da minha vida. Uma noite é um começo. Leonardo sorriu tristemente. E às vezes, um começo é tudo o que precisamos. A manhã chegou silenciosa, mas Rebeca já estava acordada há horas, observando o teto do quarto de hóspedes enquanto processava os eventos das últimas 24 horas. A cama era macia demais, os lençóis cheiravam a amaciante e pela primeira vez em meses, ela havia dormido sem sobressaltos, sem medo de ser expulsa ou ameaçada. Mas a culpa a corroía por dentro. Levantou-se devagar, vestiu as roupas emprestadas e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade despertava com sua rotina familiar. Pessoas indo para o trabalho, crianças caminhando para a escola, a vida normal seguindo seu curso previsível. Ela não pertencia àquele mundo organizado. Na cozinha, Helena já preparava o café da manhã, cantarolando baixinho uma música antiga. Quando viu Rebeca, sorriu calorosamente. Bom dia, querida. Dormiu bem? Sim, obrigada.
Rebeca hesitou na entrada. Helena, posso fazer uma pergunta? Claro, fique à vontade. Você acha que estou fazendo a coisa certa ficando aqui? Ou está sendo injusto com o senhor Leonardo e a Lara? Helena parou de mexer os ovos e se virou. Completamente. Por que pergunta isso? Porque eu não sou família de verdade. Sou só uma estranha que apareceu na vida deles. E pessoas como eu, a gente sempre acaba causando problemas. Pessoas como você? Helena arqueou as sobrancelhas. E que tipo de pessoa você é, Rebeca? Sabe, sem instrução superior, sem dinheiro, sem experiência no mundo dele. Sou bagagem, sou complicação. Helena secou as mãos no avental e se aproximou. Querida, trabalho nesta casa há 8 anos. Vi o senhor Leonardo nos momentos mais difíceis da vida dele. Quando Marina ficou doente, quando ela morreu, quando ele precisou criar Lara sozinho. E nunca, nem uma vez, vi ele mais em paz do que ontem à noite, depois que vocês conversaram. Mas, e Lara, essa criança passou a noite inteira falando sobre você. Sobre como finalmente tem uma irmã. Sobre todas as coisas que vocês vão fazer juntas. Ela está radiante. Rebeca sentiu o peito apertar. É isso que me assusta. E se eu decepcionar elas? E se eu não conseguir ser o que elas esperam? Ninguém espera que você seja perfeita, Helena disse gentilmente. Eles esperam que você seja você mesma. Antes que Rebeca pudesse responder, Leonardo apareceu na cozinha, já vestido para o trabalho. Quando a viu, seu rosto se iluminou. Bom dia, como se sente? Confusa, respondeu honestamente. Ele riu baixinho. É normal. Mudanças grandes sempre confundem no início. Leonardo, eu preciso ser honesta com você. Rebeca respirou fundo. Eu não sei se consigo fazer isso. Não sei se consigo ser parte de uma família. O sorriso dele vacilou, mas não desapareceu. Por quê? Porque eu não sei como. Passei a vida inteira sozinha, cuidando só de mim mesma. Não sei como dividir espaço, como aceitar ajuda, como confiar que isso não é temporário. Leonardo pousou a xícara de café e se aproximou. Rebeca, família não é algo que você precisa saber fazer. É algo que você aprende fazendo. E se eu bagunçar tudo? E se eu não conseguir me adaptar e acabar magoando Lara? E se você conseguir? Ele rebateu. E se isso for exatamente o que todos nós precisávamos? Antes que ela pudesse responder, Lara apareceu correndo na cozinha, ainda de pijama, os cabelos despenteados do sono. Rebeca, você ainda está aqui, exclamou saltando nos braços da irmã. Ainda estou, Rebeca confirmou, abraçando a menina contra o peito. Você vai ficar para sempre agora? Lara perguntou, olhando nos olhos dela com esperança pura. A pergunta simples foi como um soco no estômago. Rebeca olhou para Leonardo, depois para Helena, procurando uma resposta que não sabia como dar. Lara, querida. Leonardo interveio suavemente. A Rebeca ainda está decidindo. É uma decisão importante, mas eu já decidi por ela, Lara protestou. Eu quero que ela more com a gente. Não é assim que funciona, meu amor. Leonardo explicou pacientemente. A Rebeca precisa querer também. Lara se virou para Rebeca, seus olhos se enchendo de lágrimas. Você não quer? A pergunta direta da criança destruiu todas as defesas que Rebeca havia construído. Como explicar para uma menina de 6 anos que querer e poder são coisas diferentes? Como dizer que o medo de ser abandonada novamente era maior que o desejo de ter uma família? Eu quero, sussurrou surpresa com sua própria honestidade. Eu quero muito. Então fica. Lara sorriu através das lágrimas. É só querer. Não é tão simples assim, pequena. Por que não? Rebeca se ajoelhou para ficar na altura de Lara, segurando suas mãozinhas. Porque às vezes a vida é complicada. Às vezes as pessoas querem coisas que não sabem se conseguem ter. Mas você consegue. Lara insistiu. Eu posso te ensinar. Posso te ensinar como ser irmã, como morar numa família, como ser feliz.
A inocência das palavras foi devastadora. Rebeca sentiu as lágrimas escorrerem livres, sem tentar escondê-las. E se eu não conseguir aprender? Então, a gente tenta de novo. Lara respondeu com a simplicidade absoluta de uma criança. Igual quando eu estou aprendendo a ler. Às vezes, eu berro, mas a professora não me manda embora. Ela só me ensina de novo. Leonardo se aproximou e colocou a mão no ombro de Rebeca. Escute, sei que isso é assustador. Mudanças sempre são, mas você não precisa decidir o resto da sua vida hoje. Que tal ficarmos um dia de cada vez? Um dia de cada vez? Fique hoje. Veja como se sente. Amanhã, se quiser, fica mais um dia. E assim por diante. Rebeca olhou ao redor da cozinha ensolarada, para Helena que sorria encorajadoramente, para Leonardo que a observava com esperança cautelosa, para Lara que segurava suas mãos como se ela fosse o tesouro mais precioso do mundo. E se eu fizer algo errado? Então a gente conversa e resolve, Leonardo respondeu. É isso que famílias fazem. E se eu não souber como me comportar em situações sociais? A gente aprende junto. E se eu tiver pesadelos com a vida na rua? A gente te acorda e te lembra que você está segura. Para cada medo que ela expressava, ele tinha uma resposta paciente e carinhosa. Lara assentiu vigorosamente a cada solução, como se fosse óbvio que todos os problemas tinham solução quando enfrentados em família. Rebeca. Helena interveio suavemente. Posso contar uma coisa? Rebeca assentiu. Quando Marina morreu, esta casa ficou muito triste, muito silenciosa. Lara chorava todas as noites e o senhor Leonardo tentava ser forte, mas eu via como ele estava quebrado por dentro. Nos últimos 2 anos, eles estavam sobrevivendo, não vivendo. Ela pausou, enxugando as mãos no avental. Ontem à noite, pela primeira vez em muito tempo, eu ouvi risadas nesta casa. Ouvi Lara falando animada sobre o futuro. Vi o senhor Leonardo sorrir de verdade. Você trouxe vida de volta para esta família. Eu trouxe complicação, Rebeca murmurou. Você trouxe completude, Helena corrigiu. Esta casa estava esperando você. Rebeca olhou novamente para Lara, que a observava com esperança tão intensa que era quase tangível. Pensou na carta de Marina, nas palavras de amor e perdão que havia levado anos para receber. Pensou na noite anterior, quando pela primeira vez em meses havia se sentido segura. Um dia de cada vez? Perguntou para Leonardo. Um dia de cada vez, ele confirmou. E se eu quiser ir embora, a porta estará sempre aberta. Ele prometeu, tanto para sair quanto para voltar. Rebeca respirou fundo, sentindo como se estivesse prestes a saltar de um penhasco. Mas pela primeira vez na vida, havia pessoas prontas para segurá-la se ela caísse. Então, hoje eu fico. Lara explodiu em alegria, pulando ao redor da cozinha como se tivesse ganhado o melhor presente do mundo. Helena aplaudiu discretamente, os olhos marejados. Leonardo sorriu, mas foi um sorriso cuidadoso, respeitoso, o sorriso de alguém que entendia que ela havia dado apenas o primeiro passo de uma jornada muito longa. Hoje você fica, ele repetiu, e amanhã vemos como você se sente. Mas mesmo dizendo isso, Rebeca sabia que uma parte sua já havia tomado a decisão. Uma parte pequena, mas crescente, que estava cansada de correr, cansada de sobreviver em vez de viver, cansada de carregar sozinha um fardo que poderia ser dividido. Talvez fosse hora de aprender o que significava pertencer a algum lugar. Talvez fosse hora de descobrir como era ter uma família. 3 meses depois, Rebeca acordou com o som familiar de risadas vindas da cozinha. Não eram mais os despertares sobressaltados dos tempos de rua, nem a confusão dos primeiros dias naquela casa. Era o despertar suave de quem sabia exatamente onde estava e que era bem-vinda ali. Levantou-se devagar, observando o quarto que agora era verdadeiramente seu. Nas paredes,
Fotografias suas com Lara sorrindo em diversos momentos. No parque, fazendo bolo, construindo quebra-cabeças. Na escrivaninha, livros de contabilidade que Leonardo havia comprado para ela retomar os estudos. Na cômoda, roupas, que escolhera pessoalmente durante uma tarde de compras com Helena. Pequenos detalhes que construíam uma vida. Na cozinha, encontrou Lara tentando preparar panquecas sozinha, com Helena supervisionando à distância e Leonardo lendo o jornal enquanto tomava café. "Bom dia, família", disse Rebeca, e a palavra saiu natural, sem hesitação. "Rebeca!" Lara correu para abraçá-la, lambuzada de massa até os cotovelos. "Estou fazendo panquecas de surpresa para você." "Surpresa para mim? E qual é a ocasião?" Leonardo dobrou o jornal e sorriu. "Conte para ela, Lara." A menina praticamente vibrava de empolgação. "Hoje é o dia que você assina os papéis. Hoje você vira oficialmente minha irmã e filha do papai." O coração de Rebeca saltou. Depois de semanas de burocracia, entrevistas com assistentes sociais e avaliações psicológicas, finalmente chegara o dia da adoção oficial. Seria legal e definitivamente parte da família Mendonça. "Está nervosa?" Leonardo perguntou, observando sua expressão. "Um pouco", admitiu. "É estranho pensar que depois de hoje eu terei um sobrenome diferente." "Rebeca Mendonça." Lara testou o nome, sorrindo. "Fica lindo. Fica mesmo." Helena concordou, servindo suco de laranja fresco. "E fica ainda mais lindo porque é escolhido, não apenas herdado." Durante os 3 meses que se passaram, Rebeca havia vivido cada um dia de cada vez que Leonardo prometera. Houve dias difíceis, pesadelos sobre a vida na rua, momentos de pânico pensando que tudo desapareceria, crises de choro quando se sentia indigna de tanto amor. Mas para cada dia difícil, houve 10 maravilhosos. Lara havia cumprido sua promessa de ensinar tudo sobre ser família. Ensinara que irmãs dividem segredos sussurrando à noite, que brigas por coisas bobas são seguidas de pedidos de desculpa, sinceros, que amor de família significa estar presente mesmo quando a outra pessoa está mal-humorada. Leonardo mantivera sua palavra de paciência infinita. Quando Rebeca quebrou um vaso caro por nervosismo, ele apenas limpou os cacos, sem reclamações. Quando ela teve um ataque de pânico no shopping, ele a levou para casa sem perguntas. Quando ela finalmente se sentiu segura o suficiente para chorar, por Marina, ele a abraçou até que não restassem mais lágrimas. "Pronta?" perguntou Leonardo, terminando o café. "Mais do que pronta", Rebeca respondeu. E era verdade. O escritório do advogado era elegante, mas acolhedor, com estantes repletas de livros e uma grande janela que dava vista para o parque onde ela conhecera Leonardo e Lara. A ironia do círculo se completando não passou despercebida. "Senhorita Silva", o advogado começou formalmente. "Ou devo dizer, futura senhora Mendonça, tem certeza absoluta de que deseja prosseguir com este processo de adoção?" "Tenho", respondeu sem hesitar. "E o senhor Mendonça confirma seu desejo de adotar Rebeca como filha legítima, com todos os direitos e deveres que isso implica?" "Confirmo com todo o meu coração", Leonardo disse, sua voz embargada de emoção. Lara, sentada entre os dois, segurava as mãos de ambos como se fosse ela quem os unisse oficialmente. "Então vamos aos documentos", o advogado sorriu. Página após página, assinatura após assinatura, Rebeca sentia como se estivesse renascendo. Cada rubrica era um tijolo na construção de uma vida nova. Cada carimbo era a validação de que ela finalmente pertencia a algum lugar. E com isso, o advogado anunciou solenemente: "Declaro oficializada a adoção. Rebeca Silva agora é legalmente Rebeca Mendonça, filha de Leonardo Mendonça e irmã de Lara Mendonça." O silêncio que se seguiu foi cheio de significado.
Então, Lara explodiu em palmas. Leonardo limpou discretamente uma lágrima que insistia em escorrer e Rebeca simplesmente sorriu. Um sorriso que vinha lá do fundo da alma. Como se sente, filha? Leonardo perguntou, testando a nova palavra. Como se finalmente tivesse chegado em casa, ela respondeu. Na volta para o apartamento, pararam no mesmo parque onde tudo começara. Era final de tarde, e o sol dourado filtrava, através das árvores, criando um ambiente mágico. Ali, Lara apontou para o banco onde haviam se sentado na primeira vez. Ali foi onde você me deu a Nina e eu soube que você era especial. E ali, Leonardo indicou o local onde Rebeca havia estado sentada no chão, foi onde aprendi que às vezes o destino usa uma criança de 6 anos para ensinar adultos sobre amor incondicional. Rebeca olhou ao redor, lembrando da mulher desesperada que havia sido apenas 3 meses antes. Agora usava roupas próprias, tinha cabelos bem cuidados, carregava documentos com seu novo nome. Mas mais que isso, tinha pessoas que a amavam não apesar de quem ela era, mas exatamente por causa disso. Vocês sabem o que mais me impressiona? Disse, sentando-se no mesmo banco. Não é o apartamento lindo, ou as roupas novas, ou até mesmo ter documentos com meu novo nome. O que é então? Lara perguntou curiosa. É que pela primeira vez na vida, quando alguém pergunta onde você mora, eu sei exatamente o que responder. Não é apenas um endereço, é lar. Leonardo se sentou ao lado dela e Lara se acomodou no colo de ambos, como se fosse possível ser filha dos dois ao mesmo tempo. Marina estava certa, ele disse suavemente. Na carta, ela disse que o destino encontraria uma maneira de nos unir. Você acha que ela sabe? Rebeca perguntou. Que estamos juntos agora? Tenho certeza. Lara respondeu com a convicção absoluta de uma criança. Mamãe mandou você para a gente. Foi ela que fez você estar naquele lugar exato, naquele dia. Exato, na hora exata em que a gente passou. A simplicidade da explicação era perfeita. Não importava se era verdade científica ou apenas fé infantil, fazia sentido em todos os níveis que importavam. E sabe o que mais? Lara continuou, aninhando-se mais profundamente entre eles. Agora nossa família está completa. Tem o papai, tem eu, tem você e tem a mamãe cuidando de todos nós lá do céu. Rebeca fechou os olhos, sentindo uma paz que nunca havia experimentado. Pela primeira vez na vida, não havia medo do amanhã. Não havia terror de ser abandonada. Não havia angústia de não pertencer. Havia apenas a certeza tranquila de estar exatamente onde deveria estar. Rebeca, Leonardo disse suavemente. Sim? Bem-vinda à família. Obrigada por me deixarem entrar. Obrigado por escolher ficar. Quando voltaram para o apartamento, Helena havia preparado uma festa surpresa. Bolo com os dizeres "Bem-vinda para sempre, Rebeca Mendonça", balões dourados espalhados pela sala e até mesmo alguns vizinhos que haviam se tornado amigos nos últimos meses. "Surpresa!" gritaram todos quando ela entrou. Rebeca parou na entrada, observando a cena. Pessoas que se importavam com ela, celebrando não sua chegada, mas sua permanência. Celebrando não quem ela havia sido, mas quem ela havia se tornado. "Faz um pedido", Lara insistiu, empurrando-a em direção ao bolo. Rebeca fechou os olhos diante das velas acesas. Não precisava pensar muito. Seu pedido era simples, que aquele momento durasse para sempre. Que nunca mais acordasse com medo, que nunca mais se sentisse invisível, que sempre soubesse que tinha um lugar no mundo. Soprou as velas de uma vez e todos aplaudiram. "O que você pediu?" Lara sussurrou conspiratoriamente. "Que nossa família seja feliz para sempre", Rebeca respondeu, e não era mentira, apenas uma versão simplificada da verdade. "Vai ser", Lara garantiu com absoluta certeza, "porque agora somos uma família de verdade, e famílias de verdade são para sempre." Mais tarde naquela noite,
Depois que todos os convidados foram embora e Lara estava dormindo, Rebeca e Leonardo se sentaram na varanda observando a cidade que piscava lá embaixo. Tem algum arrependimento? Ele perguntou. Nenhum, ela respondeu. Imediatamente. E você? Apenas um. Rebeca se virou preocupada. Gostaria que tivéssemos te encontrado mais cedo, ele disse. Gostaria que você não tivesse passado por tanto sofrimento antes de chegar até nós. Mas se vocês me tivessem encontrado mais cedo, eu não seria quem sou agora, ela ponderou. E talvez eu não soubesse valorizar isso do jeito que sei. Ele assentiu, compreendendo a sabedoria nas palavras dela. Além disso, ela continuou sorrindo, Marina tinha razão. Tudo aconteceu na hora certa, quando eu estava pronta para aceitar amor e quando vocês estavam prontos para oferecê-lo. Ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, cada um perdido em pensamentos sobre a jornada que os havia trazido até ali. Leonardo? Sim. Obrigada por ter enxergado algo em mim que eu mesma não via. Obrigado por ter deixado a gente te amar. Obrigada por terem feito de mim uma Mendonça. Obrigado por ter feito de nós uma família completa. E ali, na varanda de um apartamento no alto da cidade, Rebeca Mendonça sorriu para o futuro. Não havia mais medo. Não. Havia mais solidão. Havia apenas amor, família e a certeza doce de que finalmente estava em casa. Para sempre.